Sebastiano, ele está na área de trabalho aqui, a apresentação que eu quero compartilhar com vocês. Só um pouquinho para eu minimizar aqui. Vou achar isso. Eu preparei uns slidezinhos aqui só para a gente ter uma sequência aí bacana, né, para acompanhar. Vou compartilhar com vocês já. Então, estamos iniciando a gravação agora aqui, já demos alguns recadinhos, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui de 2022 dentro da minha disciplina, né? Eu sei que vocês já tiveram uma semana de aulas aí desde o dia 17, hoje dia 24 de janeiro. Então, ela é a primeira e, ao mesmo tempo, é a última, né? Ela é uma aula que finaliza aquele conteúdo que nós vimos lá no ano passado, que é a parte de Tecnologia Mecânica 2, ou Fundamentos da Tecnologia Mecânica 2, também chamado Fundamentos Mecânicos, tem vários nomes, né? Mas o importante é que tem um monte de coisa bacana que a gente aprendeu lá. Eu vou agora desligar minha câmera aqui, vou ficar só no som e vou compartilhar com vocês, então, essa pequena apresentação que eu preparei aqui, para que a gente possa fazer um resumão aí, né? Dar uma revisada naquilo que foi visto. Eu gostaria muito que vocês ficassem à vontade aí para perguntar, para comentar. A forma como eu coloquei aqui está hiper resumida, então são só os tópicos realmente, né? Eu não tenho pressa, não tenho cronômetro disparado aqui para dizer, olha, tem que fazer isso aqui. Se a gente perceber que a coisa precisa de um tratamento um pouco melhor, a gente tem flexibilidade para isso, tá? Então fiquem tranquilos, não se afobem, perguntem aquilo que vocês desejarem, né? Talvez a gente não vá poder dar a matéria toda de novo, mas a gente vai mostrar, olha, tá mais ou menos ali em tal lugar, você procura em tal material, tenta fazer assim, lembra de tal coisa? Então nós vamos procurar trabalhar por esse mecanismo aí, tá? Bem, então tenho aqui uma lâmina, né, dizendo Tecnologia Mecânica 2, que é um dos nomes que a gente pode dar para aquele assunto lá que nós trabalhamos, né? E dentro disso aí, então, nós trabalhamos em elementos de máquinas, trabalhamos também com materiais, são aqueles materiais para construção mecânica, né? Vimos um pouquinho de cálculo técnico, vimos um pouquinho também de física aplicada, já na última semana, praticamente, né, que a gente teve junto ali, em meados do mês de dezembro, né? E temos uma área, eu coloquei aqui em cinza, né, que é QSMS, que ela fala de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança no trabalho. Então, QSMS abrange segurança no trabalho, abrange qualidade, abrange questões aí ambientais e tudo mais, que com certeza o professor Cláudio Planas deve ter trabalhado com vocês. No entanto, a gente trabalha, né, todos nós temos acesso a essa área aí, havendo qualquer dúvida dentro disso aqui, não sendo uma coisa extremamente específica, se perguntar para mim, o que o professor quis dizer com a frase tal no slide 3 da apresentação dele? Eu vou falar, não sei, né? Nem vi. Mas, de um modo geral, a gente consegue auxiliar vocês aí, né? Da mesma forma que eles conseguem auxiliar com os assuntos que eu trabalho, vice-versa, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, né? Então, o primeiro tópico foi elementos de máquinas. E lá em elementos de máquinas, então, nós estudamos as cinco famílias de elementos, né? Que são os elementos de fixação, e aí a gente pode citar como exemplos aí os parafusos, as porcas, arruelas, pinos, cupilhas, anéis elásticos, chavetas e blá, 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 etc., né? Então, tem vários elementos de fixação. Nós vimos que eles são agrupados aí porque, de um modo geral, os cuidados e a função que eles têm são mais ou menos similares, né? Você pode, em alguns momentos, substituir um pelo outro ou optar entre uns e outros para poder fazer os seus projetos, as suas montagens e as suas manutenções, tá? Depois temos os materiais de apoio, e lá nós estudamos aí os mancais, certo? Vimos que tem aí as buchas, né, e os rolamentos, vimos aí a diferença entre buchas e rolamentos, a questão aí de rotação, de resistência mecânica, né? Então, a bucha, ela tem uma vocação mais para força do que para velocidade, embora ela gire, né? Ela trabalha com elementos girantes aí em rotações até altas, mas o cara que é perito em rotação mesmo é o rolamento, né? No entanto, o rolamento
ele não vai ter a mesma performance em termos de força quando comparado com uma bucha de dimensões parecidas, né? Não adianta você comparar um rolamento que tem a minha altura com uma buchinha que mal entra no meu dedo. Então, aí, lógico, vai ter uma diferença brutal aí por causa da dimensão de cada um desses componentes. Mas considerando aí elementos parecidos, né, da mesma ordem de grandeza aí, então a gente tem a vocação da bucha mais voltada para esforços e a dos rolamentos mais voltada para velocidades, né? Vimos também as guias e tudo mais nesse capítulo aqui relacionado a elementos de apoio. Depois falamos um pouquinho dos elementos elásticos, né? Que tem as molas e os coxins. A gente deu um foco maior aí nas molas, as molas helicoidais, as molas planas, vimos aí os tipos que existem, né? Tração, torção, compressão, as molas planas tem lá alguns tipos, né? Mola de feixe, mola prato e tal e coisa. Então, isso tudo vai trazendo algumas lembranças para a gente aí, né? No andar da carruagem. Na parte de transmissão, a gente viu e estudou aí sobre polias, correias, rodas dentadas e correntes, engrenagens, acoplamentos, cabos e mais algumas coisas, né? Que essa família é uma família grande também, parecida com a de fixação, né? Tem bastante elementos aí. Fizemos aqui alguns cálculos também que eu vou citar um pouquinho mais à frente ali. Então, quando a gente fala lá dentro de cálculo técnico, calculamos lá o comprimento da correia, aí você fala, mas isso aí eu vi lá em elementos de máquinas. Meu, não importa onde, que dia que você viu, importa que você viu, né? Importa que você aprendeu, que você, ainda que não tenha aprendido totalmente, você já tem uma noção e saiba onde procurar, onde, né, buscar um conhecimento mais aprofundado, tenha pelo menos uma base inicial para discutir com alguém. Ninguém tem que se preocupar em sair daqui ainda um perito em cálculo de correia, um perito em cálculo de engrenagens. Tudo leva um certo tempo e a gente não pode esperar que vocês, né, aprendam assim a toque de caixa, mas vocês vão aprendendo. Então, em determinados momentos da nossa caminhada aí, nós vamos retomar algumas coisas, né? Quando chegar lá no terceiro módulo e vocês forem estudar lá manutenção, os processos de manutenção, a gente vai dar uma revisada em polias, em correias, em rodas dentadas, né? Em engrenagens. Aí a gente já vai encaixar a parte aí onde for aplicável, né? A parte da lubrificação, parte da vida útil mesmo dos componentes e tudo mais. Então, a gente vai retomando aquilo que foi visto e vai, ao mesmo tempo, acrescentando alguns outros detalhes, né? Para que vocês vão engordando o conhecimento aí, né? É igual engordar o gado, né? Você não compra um boi pronto, você pode até comprar, mas geralmente você vai comprar lá um bezerrinho, vai engordando o bichinho, vai alimentando ele vai crescendo, vai ficando até que chega o ponto de falar, tá pronto, né? Infelizmente, para ele é pronto para o abate, né? Mas para nós é legal, porque é pronto para o churrasco. Então, né, a gente não está preparando vocês para ficarem prontos para o churrasco, né? Mas para ficarem prontos para trabalhar, ganhar dinheiro e comprar o churrasco depois. Fica melhor assim, né? O que vocês acham? O pessoal tá quietinho hoje, meu Deus do céu, é o Melhor, né? calor. Alguém falou alguma coisa que eu não ouvi? Olha, Aí sim, né? Então tá bom. Opa, quis entrar um mosquito no meu nariz aqui. Eita ferro. Bom, na sequência aqui, pera aí um pouquinho, gente. Ixi, danado. Opa, tem gente querendo entrar, vamos ajudar a entrar, entrou. Espero que sim. Depois a gente tem aqui os elementos de vedação, né, onde a gente viu lá os selos mecânicos, as gachetas, as juntas, os anéis O-ring e mais algumas outras coisas, os retentores, né? Então tem uma série de coisas que poderiam ter sido acrescentadas aqui e eu coloquei só para dar assim uma luz, né, para a gente lembrar, falar, opa, realmente eu vi isso daí, né? Então tem gente que vai dizer assim, nesse dia eu faltei. Nesse dia eu tive um compromisso lá, não pude estar na aula, ou enfim, né? Minha conexão não estava boa.
Então, é aí que entra a questão, né? Então, pega lá o material, vocês têm as apostilas aí, pega o material, dá uma olhadinha, procura verificar quais são suas dúvidas, né? Procura resolver essas dúvidas. A dúvida, ela cresce junto com o conhecimento. Então, é assim, o conhecimento ele vai crescendo à medida que você vai trabalhando em cima dele. A dúvida, se você não trabalha em cima dela, ela vai crescendo também. Então, uma duvidazinha, depois ela vira uma dúvida zona, e vira uma zona mesmo, né? Aí sua cabeça fica uma zona, porque fala, porra, não entendi isso aqui direito, nunca consegui entender esse negócio. Mas, peraí, né? Por que nunca consegui entender? Então aí a gente vai ver e falar, tudo partiu de uma dúvida mal esclarecida ou que deixou de ser esclarecida, né? A pessoa não sinalizou lá que estava com dúvida, não foi atrás, né? Então tem vários caminhos, cara. Se você não quer perguntar para mim, pergunta para um colega, entra no Google, pega a apostila. Hoje em dia a gente tem aí inúmeras formas, né, de resolver situações. Quando a gente fala entra no Google, a gente tem que lembrar o seguinte, né, entra com certo cuidado, porque o Google é campo neutro, né, ele tem de tudo lá, tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas que estão certas, mas são tendenciosas, por exemplo, um fabricante de determinado produto, ele sempre vai defender que aquilo que ele fabrica é a melhor solução para o mundo. Ele não vai dizer, olha, o que eu fabrico é uma merda, né? Você deveria usar outra coisa, mas como você não pode, então compra o meu mesmo, né? Ele não vai falar isso, dificilmente. Mesmo que o produto dele seja um produto de qualidade menor, e qualidade é um conceito relativo, né? Mas ele vai dizer assim, olha, meu produto é bom porque é barato, porque você acha em qualquer lugar, porque você pode comprar meia dúzia e deixar guardado lá, porque ele é tão baratinho, né? Ele quebra fácil, mas aí você vai lá e troca, é fácil também, você nem fica aborrecido quando ele quebra, porque é tão baratinho. Enfim, né? Tem formas de você, como é que fala assim, enaltecer o seu produto, sem falar que ele é uma porcaria, né? Ninguém vai falar que o produto que está fazendo é uma porcaria. Se bem que eu escutei um aluno uma vez falou para mim, ele falou, eu trabalho na empresa tal, assim, assim, faz tal tipo de produto, é uma porcaria. Eu falei, meu Deus do céu, algo vai mal aí, né? Embora eu concorde com ele, né? Aquele fabricante lá, especificamente, não é um dos melhores dentre aquele segmento que ele atende, né? É um produto mais em conta, um produto mais... Mas aí que tá, às vezes a qualidade é justamente tá nesse ponto, né, de ser mais barato. Ela atende um público de renda mais baixa ou atende pessoas que não querem se preocupar tanto, né, com um determinado aspecto ali. Ó, esse produto aqui leva à perfeição. Eu não quero a perfeição, eu quero que dê uma enganada aí, ó. Ficou bonito? Tá bom. Ah, mas não vai durar. Não, mas não preciso que dure. Preciso que fique bonito ali na hora. Tirar uma foto, ficou bonito, beleza. Depois pode derreter. Então, precisa ver muito qual é a necessidade, né, de quem está comprando, de quem está pagando a conta. E às vezes o cara não precisa realmente comprar uma BMW, não é? Embora a gente até goste, fale, puxa, eu queria ter a BMW. Se bem que, né, às vezes a gente fica na dúvida. Se eu tivesse uma BMW, as coisas que eu gasto com o carro que eu tenho já me levam quase à loucura. Se eu tivesse a BMW, então ficaria louco de vez. Gente, estou com um problema seríssimo aqui. Meu computador não está carregando. A bateria está indo embora, indo embora, indo embora. Se acontecer de desligar, eu vou ter que fazer uma cirurgia aqui. Eu agora vou deixar ele assim, porque eu não tenho como parar. Mas se ele desligar de vez, eu vou ter que tirar a bateria, ligar ele direto e daí minha conexão vai cair, eu vou voltar, tá? Vocês perceberem, vocês deem um tempinho aí, já ficam avisados, né? Eu comecei a aula com 40 e poucos por cento, ele está com 18%. E é uma coisa, né? Voltou das férias com preguiça já. Bem, continuando a nossa fala aqui, a gente tem então a parte aí de materiais, que nós vimos também, tá certo? Ô, Em professor, materiais. Oi? desculpa interromper aí. Imagina, pode falar. Deixa eu perguntar para o senhor, você tinha falado dessa apostila Tecnologia Mecânica Volume 2. Isso aí é que a gente ainda vai iniciar ainda, né? Não, isso aí é o que a gente já fez. A Tecnologia Mecânica Volume 2? É assim, ó, não existe uma apostila de tecnologia mecânica volume 2. Existe Ah, o assunto tecnologia mecânica 1 e tecnologia mecânica 2.
Ah, sim. Ou eu acho que lá no mapa de vocês está Fundamentos da Tecnologia Mecânica, se não me engano está assim. Ah, Isso? sim. Elementos de máquinas, 2. Isso. Ah, então é linha Aí, de máquina. aí, Tá. isso, aí dentro desse assunto, né, vocês têm Aham. elementos de máquinas, que está aqui, ó, Sim. né, estou marcando aqui, Aham. e tem outros assuntos, materiais, cálculo técnico e física aplicada. Então, a gente forneceu para vocês a apostila de elementos de máquinas, volumes 1 e 2, que tem esses 5 assuntos aqui, Ah, beleza, tá? beleza. É que eu No perdi ali volume o. 1, isso, no volume 1 você vai ter fixação, apoio e elásticos, no 2 você vai ter transmissão, vedação, e se não me engano tem uma partezinha lá de Não, tá certo. lubrificação também. Tá certo, é que eu entendi errado, eu imaginei que tinha essa outra, volume 2. Eu tava procurando ali, falei, peraí, mas Ah, não, não, fica vou tirar a tranquilo, dúvida ali com o professor então. Mas beleza, era só isso aí mesmo. sossegado. Valeu, obrigado. Fique à vontade aí, querendo comentar qualquer coisa, não tem interrupção, não tem problema não. A gente está aqui batendo um papo, tá? Tranquilo, Então obrigado. tá bom, nada. Então, galera, né, continuando, falamos de elementos de máquinas, depois aí então a gente foi para os materiais. Então, os materiais, a gente não forneceu uma apostila específica para vocês, né? Até porque materiais a gente vai ter uma apostila agora quando chegar no segundo módulo, que aí a gente vai tratar de materiais e ensaios. Mas a gente forneceu uma apostila para vocês de capa meio lilás, lá meio roxinha, que ela fala um pouco sobre os materiais, ela fala um pouco sobre tratamentos térmicos, termoquímicos, tratamentos superficiais que a gente não viu ainda. Então, lembra que eu falei, essa apostila ela é bem variada, ela tem bastante coisa aí. Um pedaço dela a gente vai usar agora, né? Então, a gente não tem uma apostila assim que a gente segue como livro-texto, a gente vai pegando partes aqui e acolá. E a gente passou também, só para adiantar um pouquinho, uma outra apostila que tem lá matemática aplicada, né? Eu vou falar disso aqui depois também. Então, vou voltar aqui no... Opa, parecia que estava errado ali. Voltar aqui nos materiais. Então, os materiais, né? Nós falamos aí da classificação dos materiais, certo? Que são aqueles, metálicos, não metálicos, aí cada um dos metálicos vai ter os ferrosos, os não ferrosos, os não metálicos vai ter os sintéticos, os naturais. Aí a gente buscou exemplos, né, de cada uma dessas famílias aí. Depois a gente falou das propriedades dos materiais, né, propriedades físicas e químicas. A gente deu uma ênfase maior nas propriedades físicas aí, que são as elétricas, as térmicas e as mecânicas. Claro que as mecânicas são várias, né? É a parte mais forte aí que a gente estuda, né, por ser um curso técnico em eletromecânica. Então, as propriedades mecânicas são talvez as mais importantes para nós nesse momento aqui. Falamos um pouco sobre a composição e a origem, né? Quando eu falo em composição, você fala assim, o que é o aço, né? O aço é uma mistura de ferro e carbono, né? Tem tal percentual lá de carbono, então até 2% de carbono é aço, se passar de 2% até 4,5% é ferro fundido, né? Ferro fundido leva um pouco mais de silício também, mas dentro dessa mistureba toda aí, ainda tem manganês, tem fósforo, tem magnésio, tem um monte de coisa, né? Que já vem ali no minério de ferro em maior ou menor proporção. Alguns são até legais, até ajudam em quantidades controladas. Outros já atrapalham um pouco, então você tem que tentar tirar, né? Eles são considerados aí como impurezas, né? Então tem as impurezas benéficas e as maléficas, né? Então, trabalhar com os materiais envolve toda essa ciência que o ser humano foi desenvolvendo aí ao longo dos séculos, né? Então, tem materiais aí que já são usados aí há milênios até. Isso que a gente quer dizer com composição e também com origem, né? Da onde vem? Vem do minério de ferro, mas o minério de ferro não tem carbono, então na hora que você queima lá para fazer o derretimento do minério de ferro, o carvão cede carbono, que tem uma afinidade boa lá com o ferro, e vai grudando ali em proporções não tão grandes, né, como a gente imaginava, em torno aí de, vamos falar aí 10%, né, 15%, e depois você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma queima adicional, que é o processo de redução, para ir regulando aí esses valores, para que fiquem ali na ordem aí, a gente fala até 2%, mas a maioria dos aços que a gente usa mesmo vai até no máximo 1% de carbono.
né? A grande maioria. Depois já são aplicações especiais, tá? Então, isso tudo está dentro de composição e origem. Também, origem, né? O alumínio, ele vem da bauxita. Como é que é o processo de obtenção disso daí, né? Por que o alumínio demorou tanto? Porque é um processo que precisava da eletricidade. E, enfim, né? A gente conseguiu dar uma abordagem bem legal aqui. Eu estou olhando para essa palavra origem aqui, tá me soando estranha. Tá certo isso? Origem, tá, né? Estranho. Acho que eu devia ter lido mais nas férias. Estou olhando para as palavras e estou achando esquisitas. Depois a gente tem aqui algumas aplicações, né? Então, onde que é aplicado determinado material? Quando se fala em aplicação, então, o alumínio você usa aí para fazer latinha de bebida, o aço você usa para fazer peças estruturais, o ferro fundido você usa aí para fazer uma morsa. Mas por que que a gente escolhe isso, né? O cobre a gente usa para fazer fio. Mas por quê? Então a gente escolhe baseado no quê? Nas propriedades, né? As propriedades vão definir aí peso, condutividade. Quando falo peso, né, densidade, mas a resistência mecânica, a flexibilidade, a elasticidade, plasticidade, blá, 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 tem um monte de termo, ductilidade, né, uma palavra que para muitos foi novidade aí, para mim também foi quando eu estudei. Então, é assim que funciona, né? Então, as aplicações, elas são baseadas no quê? Nas propriedades. Que quando eu falo assim, eu preciso de um material aqui que suporte temperatura, um material que não oxide, um material que aguente uma descarga elétrica aqui sem derreter, um material que, sei lá, né, possa ficar na chuva, possa ficar dentro da água do mar. E aí a gente vai buscando nessas propriedades relações aí de custo-benefício, né? Porque às vezes você tem um benefício, mas o custo é muito grande. Então você fala, não, eu vou naquele conceito que eu falei agora há pouco, né? A qualidade para mim às vezes pode ser algo mais simples que vai me atender, talvez muito bem, não perfeitamente, mas muito bem. E a gente falou também, tá? Sobre alguns processos de fabricação, porque esses materiais do momento da sua obtenção até o seu beneficiamento, né? Eles passam por processos. Então, um dos processos aí que a maioria dos materiais metálicos passa é a fundição. Então, vira e mexe, você vai derreter lá o mineral e vai obter um metal. Então, fundiu, beleza. Agora, esse material fundido, ele pode ser um lingote, que dali ele vai para outros processos que a gente estudou, como laminação, trefilação, extrusão, né? Forjamento, enfim, usinagem, né? Que agora vocês estão vendo mais a fundo aí com o professor Lauro. Eu não quis falar muito de usinagem, porque eu sabia que vocês iam trabalhar especificamente com isso, eu preferi me ater mais aos outros processos, né? Não sei se ele chegou a fazer alguma revisão desses outros processos também ou não? Ou falou só de usinagem mesmo? Como é que tá aí? Alô, câmbio? Alguém? Me sinaliza? Vocês estão me ouvindo aí? A gente teve só uma aula com ele, foi mais a apresentação mesmo, não chegou a entrar no conteúdo mesmo. Ele só se apresentou? Mostrou um vídeo do torno, onde chegou a entrar muito no assunto ainda não. Ok. Mas está nessa parte de torno, fresadora, né? Máquinas de usinagem, né? Isso. Legal, legal. Então tá bom, sem problema. Ele não chegou a se apresentar assim, nem dizer que ele é carioca, nada disso. Puxa vida, estraguei a surpresa então, hein? Então tá bom, não conta pra ele que eu falei não, tá? Ó, tem alguém batendo na campainha aqui. Putz, acabei de lembrar que tá sendo gravado, né? Então, agora ficou gravado que eu falei que o professor é carioca. Que maldade, hein? Não tem problema não, é gente boa. Gente nossa. Então, voltando aqui a falar, né, os processos de fabricação, então a gente falou daqueles lá, né, processos tradicionais aí, como fundição, laminação, trefilação, extrusão, até processos mais sofisticados aí, como manufatura aditiva, né, que é a impressão 3D, que a gente chama popularmente, e processos
que agora vocês vão ver que é a manufatura... uma é aditiva, a outra é diminutiva, não sei como é que fala certinho, mas é justamente o processo de usinagem, que é quando você vai retirando o material, como se fosse esculpindo, até chegar no formato que você deseja, né? Fugiu a palavra aqui. Ei, professor, o professor está pensando na jardinagem aqui ainda. Mas vamos lá, vamos que tem assunto aqui. Gente, até aí tudo bem? Vocês estão confortáveis aí? Vocês se identificam com tudo isso que eu estou falando aí? Tá voltando a acender algumas luzinhas aí na cabeça de vocês, lembrando que, putz, é mesmo, eu vi isso aí e tal. Eu me lembro que alguém me falou sobre isso. Espero que sim, né? Então, vamos lá, continuando aqui, depois de materiais, a gente falou um pouquinho sobre cálculo técnico, onde nós vimos aí, né, os conceitos matemáticos, falamos aí das operações matemáticas, das frações principalmente, né, que enche o saco um pouco da gente, das porcentagens, que não deixam de ser frações relacionadas aí a contagens de 100, né, a regra de 3, vimos aí razões também, né, proporções entre grandezas, entre números, tá? Ainda hoje eu estava vendo no celular um vídeo lá que alguém postou, não vou lembrar quem foi, me desculpe, mas um vídeo, desses vídeos rápidos aí que tem na internet, aí falando da regra de 3 invertida, né? Quando a proporção está invertida, a regra de 3 inversa. Então, bem bacana também, eu acho que é isso aí que é bacana, né? A gente trata de um assunto, de repente algum de vocês vai lá, acha um material, joga no grupo ali, pessoal, ó, encontrei isso aqui. Então, tudo está colaborando, está contribuindo para que a gente vá descomplicando essas coisas que para algumas pessoas, por alguma razão da vida, acabaram ficando um pouco complicadas, né? Não deveriam, mas acabaram ficando, e aí a pessoa fica, puxa, que situação, né? Como é que eu vou... eu conversava com uma pessoa ontem que tem quase a minha idade, né? Mas é uma pessoa simples, assim. Não que eu não seja simples, eu também sou simples. Mas é uma pessoa que não estudou tanto assim, né? Fez o basiquinho ali e tal, trabalha pra caramba, é uma pessoa super inteligente e tal. E aí falou assim, ó, eu tô querendo aprender inglês, né? Querendo aprender inglês, eu falei, qual que é o seu objetivo de aprender inglês? Porque às vezes a pessoa tem uma viagem para fazer, ou é por razões de trabalho, né? Eu imaginava que não tinha nenhum desses motivos aí. E a pessoa falou assim para mim, falou, ó, eu quero aprender, é um hobby, assim, uma coisa que eu tenho vontade de aprender. Que bom, cara, então você está no caminho certo, né? Porque se você falasse que você tem que aprender inglês a jato, assim, porque você vai fazer uma viagem daqui a um mês, a gente ia ter que fazer um trabalho meio dinâmico aí, meio louco, né? Para tentar jogar situações já meio mastigadas, igual aqueles caras puxa aqueles livrinhos de japonês já com a frase pronta, né? Geralmente fala alguma coisa errada, dá confusão. Isso acontece nos filmes aí, principalmente. Mas então, no caso dele, né, foi uma coisa assim que é bacana, a pessoa tem vontade de aprender. Então eu falei assim, olha, primeira coisa, se você tem vontade, vai lá e se dedica mesmo, sabe? Se entrega, vai, não tenha vergonha de fazer. Vai ter gente mais jovem que você vai errar na frente dessas pessoas, não tem problema, né? Faça parte da família, se sinta bem-vindo lá onde quer que você vá fazer o curso, né? Eu já trabalhei numa escola de inglês, falei, ó, eu posso falar dessa escola, mas você vá naquela que você se sentir mais confiante, e sempre tem essa postura, assim, de chegar e se colocar realmente, olha, eu vim aqui, por mais que que às vezes a pessoa fica assim, eu fiquei muito tempo sem estudar, eu não mereço estar aqui. Isso é uma mentira muito grande, né? Ela se sente assim, ela se sente uma pessoa que está invadindo um espaço que não é dela. Isso é mentira, né? Todos que estamos dentro de um grupo de estudos temos o direito de estar ali. Afinal de contas, né? Senão não estaríamos ali. Então, aí a pessoa falou assim, mas acho que eu tenho que procurar um lugar que tenha pessoas da minha idade. Eu falei, não, vai para uma sala que tenha gente mais velha, mais nova, criança, jovem, empresário,
vai ter o cara que fala pra caralho, vai ter o cara que não fala bosta nenhuma, vai ter o adolescente tímido, vai ter o adolescente extrovertido, né? E é assim que funciona, né? É na diferença entre as pessoas que a gente encontra o nosso espaço. O pior é quando você chega lá, todo mundo é igual e só você é diferente. Não, mas não é assim. Ah, então vou lá, tem um monte de velho lá, porque eu sou velho também. Só que é todos uns velhos que não tem vontade de fazer nada, tá lá, sei lá por quê, e eu tenho vontade. Então, quer dizer, já se tornou totalmente diferente. Então, o que manda é isso, é a vontade, né? Então, se alguém em algum momento lá, eu falo isso do inglês, mas na verdade eu estou pensando aqui na nossa matemática. Então, se em algum momento faltou um suprimento de matemática aí, eu não falei suplemento, eu falei suprimento mesmo, né? Faltou material, faltou quantidade ou qualidade de ensino para algum de vocês, cara, regaça as mangas, vai atrás, tem tutorial, tem vídeo, tem apostila, tem livro, tem filme, tem professor, tem tudo, né? É só querer. Eu não posso, assim, sonhar que fulano de tal está com tal dificuldade, então amanhã eu vou premiar esse cara com uma aula sobre isso. Eu não consigo ter esse poder, né? Mas se o fulano de tal chegar para mim e falar, ô Nilson, eu tô com uma dificuldade assim, tal, 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 tal. Das duas, uma. Eu vou falar, cara, eu também não sei, eu vou te indicar alguém que sabe, ou vou falar, meu, vou te contar da forma como eu faço. Daí você vai tirando as suas conclusões e a gente vai caminhando junto aí, né? Eu não tenho receita mágica, falar assim, ó, eu vou estalar o dedo aqui, eu não sou o Thanos, né? Vou estalar o dedo aqui e tudo vai acontecer. Não, não é assim que funciona. Eu vou falando algumas coisas, botando as pessoas para pensar, para trabalhar. Hoje eu vou botar vocês para trabalhar também, né? Então, é assim que a gente vai ganhando espaço, tá certo? Ó, meu computador melhorou, tá com 19% aqui. Por enquanto tá caminhando para o lado certo. Bem, então também falamos um pouco sobre cálculo aplicado, né? E aí a gente calculou lá nos elementos de máquinas o comprimento das correias, lá também a gente calculou as relações de transmissão, tá? Agora vocês devem calcular lá com o professor Lauro a rotação, né? O RPM com base na velocidade de corte, então ele vai ensinar isso daí. E é muito legal, né? Porque o fabricante, ele não sabe que peça que você vai fazer. Então ele fala assim, olha, eu vou te dizer, quando eu falo fabricante, é o fabricante da ferramenta que vai cortar o metal que você deseja. Então ele fala assim, ó, fabrico tais ferramentas. Essa aqui é para cortar aço, essa aqui é para cortar alumínio, essa aqui é para cortar não sei o que, essa aqui é para cortar torta de banana, sei lá. Então cada ferramenta, baseado no material que ela vai cortar, ela vai ter um desempenho bom, desempenho útil para você, se ela obedecer uma certa velocidade de corte. E a ciência é assim, tô dando uma palhinha aqui, pisando um pouquinho na área do colega, mas eu já vou recuar. A gente quer fazer tudo rápido na indústria, porque não dá para ficar o dia inteiro fazendo uma peça. A gente está ganhando salário, a gente está gastando energia, então a gente tem que ter produtividade. Se vocês levassem o dia inteiro para fazer 1 litro de álcool, não pagava a operação da usina, né? Então você tem que fazer milhares de litros de álcool por dia lá, eu imagino, para poder pagar todos os custos e tal, e sobrar dinheirinho bom no bolso dos investidores lá, dos donos, sei lá de quem. Então vejam, a usinagem é um processo que você precisa o quê? O mais rápido possível remover a casca do metal lá para deixar a peça pronta, no formato e na medida que você precisa, que está lá descrita no desenho, no projeto, tá certo? Então, vocês veem que tudo vai sendo amarrado aí, né? Então, como a usinagem tem que ser o mais rápido possível para que você possa produzir muitas peças por dia, o fabricante vai dizer, olha, até tal velocidade de corte, você pode meter o cacete que essa ferramenta aguenta. Mais do que isso, ela vai começar a dar problema. Entendeu? E você vai trabalhar sempre perto da velocidade máxima, porque você quer obter o maior proveito possível da tua ferramenta, do teu equipamento, da tua máquina, seja lá o que for. Então, a máquina ela vai ter lá algumas rotações que você pode escolher. O pessoal que teve sábado lá em Maringá já deve ter visto essa parte aí, né? Um pouquinho.
Então, como a máquina tem algumas rotações, e não são assim, rotações, eu quero 416 RPM. Não tem. Vai ter 400, vai ter 800, é bem longe até uma da outra, né? Mas você vai ter que fazer um cálculo baseado no quê? Nas dimensões da peça, porque a hora que a peça estiver girando lá no torno, por exemplo, e a ferramenta encostar nela, entre a ponta da ferramenta e a superfície da peça vai existir uma velocidade. Essa é a tal velocidade de corte. Então, qual é a rotação que vai dar aquela velocidade de corte? Então, eu tenho que entrar na formulinha lá, porque eu não posso botar velocidade de corte no torno, eu tenho que colocar a rotação. Então, eu tenho que transformar a velocidade de corte, que serve para um monte de situações, e eu vou considerar ali, pelo diâmetro que eu estou usinando, pelo material que eu tenho, pelo material da ferramenta que eu tenho, qual a rotação que eu vou escolher, certo? Alguém vai sair e volta, beleza, tranquilo. Ok, galera? Então é isso, né? Então o cálculo aplicado, né? A gente falou em comprimento de correia, relação de transmissão, aqui a rotação com base na velocidade de corte, falamos um pouco de trigonometria também, e falamos de mais algumas coisas, né? A gente foi mexendo o doce aí, né? O caldeirão e tudo mais. Tá certo? Muito bem. Falei que a garganta ia começar a sentir a aula, faz tempo que eu não falo. Então, o próximo slide aqui, já estamos quase finalizando essa parte, né? Eu não quero gastar mais do que o necessário aqui para isso. Então, na parte de física aplicada, a gente verificou ali, a gente reviu, a gente apresentou para vocês aí alguns conceitos, né, de velocidade e de aceleração. A gente falou sobre força e equilíbrio, né? Falou lá da somatória de forças, somatória de momentos, que momentos está sendo falado aqui embaixo, né? A gente falou sobre a decomposição de força, então se eu tenho uma força numa direção desconhecida, ou melhor, conhecida, mas não é uma das direções que eu gostaria de trabalhar, que eu gosto de trabalhar na vertical e na horizontal. Eu não gosto de trabalhar inclinado. Inclinado eu faço o quê? Pô, é difícil trabalhar inclinado, então eu uso a minha querida trigonometria e decomponho uma força inclinada em duas, que serão uma vertical e uma horizontal. Ou seja, eu boto uma em cada eixo que eu tenho para trabalhar ali e vou tentar ser feliz, né? A gente falou sobre vetores, né, que são aquelas flechinhas lá que indicam a direção, o sentido e, muitas vezes, a intensidade da força, tá certo? Por que eu falo e muitas vezes? Porque pela física clássica, o vetor ele tem que indicar essas três coisas, né? Intensidade, direção e sentido. Mas muita gente faz o quê? Indica lá a direção e o sentido, que é a direção é a linha que a flechinha tá, né? A orientação dela, e o sentido é a ponta dela, se está para um lado ou para o outro, tá? E a intensidade o cara escreve do lado, fica muito mais fácil. Então, desde que a pessoa se entenda, que a pessoa não se perca nos cálculos, tá tudo bem, né? O importante é isso, é saber como fazer. Eu posso conversar com vocês aqui de forma escrita, de forma narrada aqui, falando, eu posso apresentar um filme, tem várias formas de eu me comunicar, desde que eu faça de uma maneira que seja compreensível, né, por vocês. Então, vamos lá. Falamos aí, como eu já disse, né, dos momentos, falamos do torque, né, que é um tipo de momento de torção, e falamos também sobre dilatação térmica, entre algumas outras coisas, tá? Aí tem gente que pensa assim, bom, e aí acabou, né? Realmente acabou, porque, ó, acabou, chegamos lá no dia 17 de dezembro, né? E aí o conteúdo era esse, a gente apresentou para vocês, a gente fez algumas atividades, fez exercício, fez tudo que esteve ao nosso alcance aí, para que vocês pudessem ter um desempenho satisfatório, né? É claro que, mesmo estando presentes ali o tempo todo, algumas pessoas podem não ter entendido tudo, isso é normal. Aqueles que, por algum motivo, precisaram faltar, precisaram se ausentar por alguma razão, também podem ter alguma dificuldade. Então, é assim, a gente não tem bola de cristal, a gente não pode dizer, olha, se você faltar na minha aula, você não vai aprender isso aí. Quem falou, meu Deus do céu? Né? Se você faltar na minha aula, você vai ter que procurar saber o que foi falado aqui, né? Pode ser que, coincidentemente, seja uma coisa que você já sabia, ou pode ser que não, mas dá um jeito de se alinhar com as pessoas aí, né? De ficar
pertencente ao grupo aqui. Não faça com que aquela falta que você teve se transforme numa parede na sua frente ali, que não deixe você seguir mais o caminho. Esse é o ponto, né? Então, a gente está aqui para encorajar vocês, para apoiar vocês e procurar suprir naquilo que for possível, né, o conhecimento. Então, agora, gente, né, que a gente fez essa verificação rápida aí do que foi falado, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, se vocês gostariam que a gente comentasse, né, e quando eu falo comentasse, de uma forma sucinta, né, de uma forma mais rápida aí, sobre algum desses itens aí, né, de elementos ou de materiais, ou cálculo técnico, ou física aplicada, né? A parte da segurança, eu até queria perguntar para vocês, o professor Cláudio, né, ele teve tempo de falar de toda essa parte aí de qualidade, meio ambiente e tudo mais, ou ele só se firmou na segurança do trabalho? Como é que foi aí a... Alô, alguém, por favor? Fale comigo. O professor Gente, focou mais na segurança do trabalho. mais na segurança do trabalho? Sim, foi. Mas ele falou algumas pinceladas nesse... Isso, é porque assim, né, quando a gente fala o nome também, às vezes as palavras induzem a gente a pensar certas coisas que não são exatamente, né? Quando a gente fala assim, qualidade, meio ambiente, né? Quando o cara fala em meio ambiente, ele pensa assim, meio ambiente é Greenpeace, é Sea Shepherd, é floresta amazônica, é matança de baleias. Tá, calma, também é. Mas quando a gente está aqui falando de segurança no trabalho, de que é SMS, o meio ambiente para nós é o meio onde nós estamos lidando. Então, no caso de vocês, o meio ambiente é lá na usina, né? O que que tem lá, as condições. Então, na verdade, a essência toda consiste em dizer para o aluno o seguinte, meu amigo, olha, comece a prestar atenção no que está ao seu redor, nas pessoas que estão em volta de você, naquilo que você está fazendo, se pode ou não causar algum problema, ou se você está perto de alguma coisa que possa ser fonte de algum problema. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu estou do lado de um negócio aqui que pode explodir. Tá, mas as coisas não explodem assim, simplesmente, né? Agora, eu estou esmerilhando do lado do negócio aqui que pode explodir. Então, você já começou a acrescentar um outro fator aí, né? Esmerilhando, eu estou com um maçarico aqui do lado de um cilindro de gás aqui enorme, aí a coisa já começa a tomar um rumo diferente, né? Então, essas são as questões que a gente fala dentro da segurança do trabalho quando se refere a meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele tem ruído, ele tem um daqueles fatores lá de risco, né? Fatores físicos, químicos, biológicos, risco de acidente. Acho que isso ele deve ter trabalhado legal com vocês, não foi? Foi? Sim. Sim? Sim. Uns exemplos nesse sentido aí. Ah, legal, muito bom. Ele chegou a falar alguma coisa sobre segurança no trânsito também? Vocês me ouviram? Sim. Falou sobre segurança do trânsito? Passou um vídeo para vocês, tem uns acidentes lá, uns negócios? Não, o vídeo ele não passou não, professor. Passou não? Tem um vídeo... A gente fala um vídeo bacana, mas não é bacana porque ele mostra algumas coisas tristes, né? Eu vou depois, como eu estou com essa situação no computador aqui, talvez ao ligar um vídeo aqui para compartilhar, ele vai começar a derrubar a bateria. Ela chegou em 21 agora, né? Porque ela está recarregando, mas eu estou usando aqui também. Se eu usar com vídeo, ela vai exigir um pouco mais. Então, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo lá no grupo, né? É assim, não é com o intuito de assustar ninguém, de estragar o dia de ninguém, muito pelo contrário, né? Ele é um vídeo que mostra pessoas, então só vou pedir para vocês atentarem para o que eu vou falar aqui, para que a gente possa
tirar um proveito mais legal desse vídeo, né? Toca uma música bacana, assim, aquela música Everybody Hurts, lá do R.E.M., né? Que é... Quem já viu a propaganda lá do Médicos Sem Fronteiras, é a mesma música, né? Então, esse vídeo ele retrata algumas fases, e aí que eu vou pedir para vocês prestarem atenção quando assistirem. Vai ficar lá no grupo para vocês assistirem, né? Compartilho com vocês, é um vídeo já antigo. Mas ele mostra, assim, o seguinte, ele mostra algumas pessoas felizes, contentes, farreando, bebendo, confraternizando, né? Talvez devesse ser mostrado antes do Natal, né? Mas, enfim, como eu falei, a gente não quer estragar o dia de ninguém. Então, ele mostra as pessoas felizes, esse é o primeiro momento do vídeo. O segundo momento é quando essas pessoas começam a deixar os lugares onde elas estavam e vão para o trânsito. E aí algumas pessoas estão, né, já num estado difícil ali de manter o controle, aí começa, né, passa numa blitz, é pego, o outro passa no radar, só fica registrado lá a velocidade, ganhou uma multa, mas continua dirigindo, até que chega um momento, né, e a música vai tocando e a coisa vai se intensificando, e começam realmente os acidentes, né, e aí é uma saraivada de acidentes, assim, que é uma parte... Tem que ter estômago para ver, sabe? É chatinho, assim, mas lembrar que todos nós estamos sujeitos, porque sempre a gente acha assim, aconteceu um acidente com o outro lá, comigo, graças a Deus, isso não acontece. Opa, conexão ruim, será que é a minha? Acho que não. Vocês estão me ouvindo bem aí, galerinha? Sim. Simples. Usou má qualidade da rede aqui, mas acho que é problema do Teams aqui. Então, continuando, né? Aí o vídeo tem. Então, o primeiro momento era aquele, as pessoas felizes confraternizando. O segundo momento, as pessoas partindo para a rua e algumas sendo notificadas lá, o cara pego na blitz, tem que dar uma risadinha pro guarda, se o guarda fecha a cara para ele fica com a cara sem graça, assim, típico do cara que tá sem noção, né? E o terceiro momento, então, começam as batidas lá, os acidentes e tudo mais. E o quarto momento, né? Aí vem as consequências, né? A gente começa a ver, então, a família recebendo a notícia, a pessoa que teve o acidente lá vai usar perfume de neném? Tô ouvindo vocês aí. Ô, João Felipe, pelo amor de Deus. Tudo bem, Leandro? Então, continuando aqui, né? Esbarrei aqui. Tranquilo, cara. Beleza. Então, continuando, né? E tem um momento assim que as pessoas começam a família receber a notícia que um parente morreu, ou alguém vai lá no local do acidente e vê o parente caído lá no meio da pista, todo destruído, né? Depois mostra as sequelas, né? A pessoa lá cheio de metal na perna, lá no rosto, toda cheia de cicatrizes. Então, são alguns momentos que esse vídeo mostra, né? Eu vou compartilhar depois que a gente encerrar a nossa fala aqui. Eu garanto para vocês que a nossa fala não vai ser muito longa, né? Eu vou deixar a atividade para vocês fazerem hoje. Não quero também judiar demais de vocês aí. Mas aí vocês assistam e fiquem à vontade para comentar, perguntar. Amanhã a gente vai estar junto de novo. Amanhã a gente começa com elétrica, né? Então, nada impede que a gente retome qualquer um dos conceitos aqui, dentro ou fora do nosso conteúdo, né? Desde que eu consiga ter, assim, alguma informação para trabalhar com vocês, a gente vai trabalhando aí, tá? É assim que a gente gosta de conduzir os assuntos. Então, tá. Vou fazer o seguinte, então. Queria saber se tem alguma dúvida, né? Perguntei agora há pouco, ninguém se manifestou. Deixa eu fazer a chamada aqui, enquanto vocês pensam um pouquinho. Aliás, eu não abri aqui a planilha. Diga, meu amigo. Professor. Oi, fala aí, Emerson. Demorei um pouquinho. Mas não é elétrica, né? Você vai entrar na eletricidade básica, né? Amanhã a gente vai começar um assunto que é fundamentos da eletricidade. Então, veja só. A gente vai falar para vocês alguns aspectos da física voltada para a elétrica, tá certo? Mas a gente não vai entrar muito nos aspectos de montagem, instalações, tudo mais, porque daí nós temos o corpo técnico lá de professores eletricistas, né? Que são peritos nessa área, e
E aí eles vão conduzir esse assunto com vocês um pouquinho mais à frente. O que eu vou tratar com vocês é aquela parte bem básica, a gente entender o que é uma corrente elétrica, né? O que é um circuito em série, um circuito em paralelo, enfim, tem vários conceitos, vários assuntos, né? Lei de Ohm, lei de Coulomb, Joule, o raio que o parta aí, tá certo? Mas assim, eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência, né? Talvez aqueles que já conhecem de eletricidade aí vão falar, nossa, mas isso aí tá muito beabá, né? Mas a gente parte do princípio que as pessoas não têm que ter um conhecimento prévio para fazer o curso técnico, tá? Então a gente vai lidar com esses assuntos. Não, mas é que, tipo assim, todo mundo está falando que é elétrica. Não é elétrica, é eletricidade. Então, é um assunto sobre o conceito básico de eletricidade. Fundamentos da eletricidade, exatamente. É isso aí, tá? Aí depois, mais para frente, aí vocês vão ter lá circuitos elétricos prediais, depois circuitos elétricos industriais, parte de controle, potência, e é com o pessoal específico da área lá, né? Que, como vocês sabem, minha formação é mecânica também, seria um atrevimento da minha parte querer adentrar nessa área aí, que é domínio já do pessoal da elétrica mesmo, né? Então a gente vai passar para vocês o quê? Aquele ramo da física que envolve aí os conceitos básicos da eletricidade, tá bom? Mas é aquela história, né? Se o cara não tiver essa noção aí, talvez ele tenha alguma dificuldade lá na frente de entender o porquê de certas coisas. Ele talvez vá até saber fazer porque ele aprendeu como fazer, mas ele faz uma coisa meio sem saber por que está fazendo, né? Então é por isso que a gente tem essa preocupação aí de esclarecer esses pontos desde o início, né? É igual a gente viu lá no desenho, na metrologia, então a gente ensinou lá o que era uma linha, o que era um ponto, o que era um traço. Então, para muitos aquilo ali pode ser beabá, mas vocês viram que depois chegou num ponto que fez diferença, né? Tá certo? Vamos lá então, estou procurando aqui a planilha de vocês para eu fazer a chamada. Primeira chamada que eu vou fazer aqui do ano. Hoje, dia 24 de janeiro. Adriano, tá aí? Presente, professor. Beleza, Adriano. André. Cadê o André? Não está o André? Antônio Luciano. Presente, professor. Fala, Luciano. Tudo tranquilo? Certo, graças a Deus. Beleza. Haroldo. Presente, professor. Ok, Haroldo. Carlos Alberto. Presente. Certo, Carlos. Tudo tranquilo, né? Clóvis. Presente. Ok, Clóvis. Beleza. Malaguti. Presente. Opa, tudo certo, Malaguti? Certo. Bom. Emerson Roberto. Presente. Beleza. Fernando. Presente. Certo, Fernando. Guilherme. Guilherme. Não tá aí ainda o Guilherme? Olha. Heitor. Presente. Opa, Heitor, tudo bem? Beleza. Tá bom. Igor. Esse não é o Igor. Igor não tá aí? Está. João Felipe. Presente. Alô, João, tudo certo? Tudo certo. Beleza. Leandro. Presente, professor. Ok, Leandro. Leda. Presente. Falou, Leda. Leonardo. Ah, o Leonardo avisou que não vinha, que ele ia viajar. Lindomar. Presente, professor. Lindomar, tranquilo? Beleza. Então tá bom. Lucas. Presente. Fala, Lucas. Sossegado, né? Tudo sossegado, professor. Então tá bom. Newton César. Cadê o Newton César? Esse ficou na praia ainda, pelo jeito. Paulo José. Ele... Oi? O Newton saiu.
Saiu da onde? Do curso. Sério? Sim. Oh, que pena, cara. Ele alegou alguma coisa? Ah, alegou. Alegou sim. É? Sim. Você prefere não comentar aqui no grupo? É o problema que sempre ele reclamava mesmo, né? É? Sim. Poxa, que pena, um menino bom. Era assim. Fazer o quê? A gente respeita a decisão das pessoas, né? Mas é uma pena mesmo. Então tá bom, então vou marcar aqui. Sabe se ele formalizou alguma coisa lá com a Margarete, alguma coisa assim? Não tô sabendo. É. Puder fazer a gentileza de avisar só, né? Qualquer pessoa que venha a desistir, a gente sente muito, a Professor, gente tá em lamenta, dúvida mas ainda. assim, tem que ter um procedimento, né? Avisar, entrar em contato com a Margarete, acho que com a Thaís também. É Poder provavelmente oficializar. com a Thaís tem, né? É, né? Sim. Eu Então tá bom, de conversei com qualquer ele forma eu hoje, vou... também não tá em dúvida. Oi? Conversei com ele hoje, ainda ele tá com questionamentos de briga com a esposa ainda, mas ele tá em Nossa. dúvida. É. Bom, vamos torcer que dê tudo certo, que aconteça o que for melhor para ele, né? Então, também para fazer o curso e ficar numa situação difícil, às vezes não é bom, né? Então, vamos torcer que acabe tudo bem. Mas vamos lá. Paulo José? Presente, professor. Alô, Paulo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Prazer ter você novamente, professor. Oh, obrigado, igualmente. Paulo Roberto? Presente, professor. Fala, Paulão. Sossegado, né? Tudo certo. Pedro Cantor? Presente, professor. Ô, cara, gostei de ver você cantando lá, hein? Opa! Esse sim, ó, multitalentos, hein? Obrigado, professor. Sérgio? Presente. Tudo bem, Sérgio? Tudo certo. Beleza. Sidney? Presente. Ai, ó, esse é o Sidney, o homem que estudou lá de Cabo Frio, não, como é? É, né? Isso sim. Cabo Frio aí, ó, muito bem. Tiago? Cadê o Tiago? Não veio o Tiago. Valdenir? Ah, o Valdenir estava aí, avisou que ia ter que dar uma saidinha e voltava. Beleza, tá avisado. Walter? Valtinho? Valtinho começou bem. Valber? Presente. Tudo certo, Valber? Tudo certo, graças a Deus, professor. Então tá bom. Wallace? Presente, professor. Beleza, tudo bem, né? Opa, tranquilo. Então tá bom. Whitney? Presente. Opa, ó o vozeirão do Whitney. Tranquilo, Whitney? Tranquilo. Então tá bom. Deixa eu ver pela minha conta aqui. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 participantes. Vamos ver aqui. É isso aí. Todos a bordo. Muito bem. Gente, como eu falei mais cedo, né? Hoje eu não vou ficar cozinhando vocês aqui. Então, a questão que eu coloquei é a seguinte, né? Levantamos aí os pontos que a gente estudou no semestre passado. Perguntei se tinha alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de rever. Para essa pergunta, eu não preciso de uma resposta imediata, tá certo? Então, não vai pensar assim, poxa, o professor na segunda-feira, dia 24 de janeiro, perguntou se eu tinha alguma dúvida. Como eu não falei nada, então agora nunca mais eu posso ter dúvida. Nada a ver. Se você, amanhã de manhã, a hora que você estiver indo trabalhar, você lembra, putz, eu tinha que ter perguntado tal coisa e na hora eu esqueci. Legal, anota lá a sua dúvida e pergunta quando a gente estiver junto. Peraí que tem uma cachorra enchendo o saco aqui. Epa! Pronto. Essa aluninha minha é danada aqui. Fica fazendo barulho aqui.
Então, assim, né, não é porque vocês não perguntaram agora que isso vai inviabilizar o processo. Então, a hora que vocês lembrarem aí, qualquer coisa, pô, eu tinha, assim, uma dúvida sobre tal assunto. Ou ainda, né, eu tenho uma dúvida de tal coisa, mas eu não quero perguntar ali na frente de todo mundo, dentro da sala, né? Eu quero perguntar no privado, tal e coisa. Tudo bem, o único detalhe é que às vezes você vai perguntar no privado, vai ser um momento que eu não vou estar ali podendo responder, mas eu respondo assim que possível. Se acontecer de eu responder na aula, eu vou falar assim, olha, uma pessoa perguntou tal coisa, assim, não vou dizer fulano de tal perguntou, então fica tranquilo, né? Se eu vejo que você perguntou no privado, eu vou entender que você quer privacidade e eu vou preservar a sua identidade, tá? Mas às vezes é uma explicação que é legal compartilhar com todo mundo, então, né, como eu já tenho alguma experiência aí desse trabalho, eu falo assim, esse assunto aqui era legal, dar uma retomada, eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas aí, né? E aí a gente vai conduzindo assim, tá bom? O que eu quero é que, mais uma vez, vocês se sintam bem, se sintam felizes, se sintam bem-vindos aqui para estudar, para aprender, para sair daqui sempre um pouquinho melhores, né? Um pouquinho mais preparados aí para os desafios, tá? Legal. Então, como parece que não temos perguntas imediatas, eu vou passar para a atividade que a gente tem. Então, lembrando, né, o que é essa atividade? Ela é uma atividade avaliativa. Pode falar assim, uma provinha, uma provinha. Vamos passar uma provinha aí para vocês responderem, tá? Vou pedir que vocês encaminhem para mim até amanhã o horário da aula, ok? Então, tem o restante do horário de hoje aí para vocês fazerem. Não vão precisar ficar conectados, tá? Eu vou querer que vocês... eu vou dar uma explicada nas questões aqui, eu vou querer que vocês depois vão fazendo e me encaminhando, né? Então, tem até amanhã para fazer, faz com calma, faz com capricho, dá uma resposta bonita ali, né? Tenta se libertar daquela coisa de, vou responder com 2 palavras aqui só, né? Faz um negócio que fique completinho, bacaninha, não precisa também ficar enchendo linguiça, mas dá aquela resposta que você fala, não, essa aqui é para ganhar o emprego, né? Então, se eu for fazer uma entrevista, o cara me pergunta isso, eu vou contar assim, assim, assado, que é o que realmente eu sei desse assunto aí, tá bom? Então, eu vou tirar esse compartilhamento aqui, deixa eu abrir o outro documento, senão fica... Peraí, deixa eu controlar a minha bateria. Bom, tá indo. 25% agora. Graças a Deus resolveu funcionar. Então, vamos falar baixo, para ela não ficar melindrada, né? E agora que eu não lembro qual que era? Acho que é essa aqui. Que eu tive que reiniciar o computador e fechou tudo. Aí eu tenho uma lista aqui com um monte de coisas. Aí, ó. Essa aqui mesmo. Eu já vou mostrar para vocês, só estou confirmando se é ela mesmo, tá? Isso. Aqui, né? Então, ó, primeiro, né? Tudo que tem aqui foi falado em algum momento, né? Eu gostaria de poder ser mais abrangente, mas aí eu ia ter que colocar muitas questões. E aí eu fiquei naquela, bom, o que eu coloco, né? Colocar o que é importante e tal, mas tanta coisa importante. E aí eu resolvi usar isso aqui, que eu já tinha mais ou menos pronto, né? E achei que valeria a pena, né? Então tá aqui, avaliação de tecnologia mecânica, técnica eletromecânica, professor Nilson Vieira, ó, que chique. Valor 10, olha que bacana, né? Aí vocês põem o nome de vocês aqui, e aí tem as perguntas, né? Então eu vou ler aqui cada pergunta com vocês, mas depois vocês respondem individualmente aí e me devolvem. Eu vou compartilhar isso lá no grupo também. Então, primeira coisa aqui, ó, como são classificados os materiais da indústria metalmecânica? Então, falando lá de materiais, como que classifica, né? Tal tipo, né? Tem meio que um grafiquinho ali, uma tabelinha, alguma coisa assim. Vocês já fizeram exercício baseado nisso? É só uma repetição daquilo que a gente já fez, com certeza aí, tá? Depois aqui, ó, número 2, quais são e como se agrupam as propriedades dos materiais? Então, logicamente, né, eu tenho propriedades de tal tipo, e aí eu vou dar exemplos. De tal tipo quer dizer essa, certo?
Então, bem tranquilo também, a gente já estudou isso, né, bastante. Aqui, ó, quais as principais diferenças entre aço e ferro fundido? Tá? Então, tem diferenças, né? Diferença na composição, diferença na utilização, na aplicação e tudo mais, tá certo? Quais as principais características do alumínio e sua aplicação? Quando eu falo características, são as propriedades do alumínio, né? Então, o que que ele tem de bom? Quando você olha para o alumínio, por que que você sabe que ele é alumínio? Ah, porque ele é assim, assim, assado. Se eu pegar nele, eu sei que é alumínio. Se eu pegar uma peça de alumínio, eu sei que ela é de alumínio. Por quê? Né? O que mais? Além daquilo que você vê, né? O que que você sabe? Por que que ele é usado em tais aplicações aí, né? Por que que eu tenho a minha latinha de cerveja de alumínio? Então, né, as aplicações. Coloca aí as aplicações, coloca alguns exemplos de onde que o alumínio é utilizado, tá? O cara pode falar assim, ah, o alumínio é um metal clarinho e usa para fazer latinha de cerveja. É uma resposta meio bobona, né? Então, você pode dar uma resposta melhor do que essa. Se você tivesse pleiteando aí uma vaga de emprego, você não daria uma resposta assim para o seu entrevistador. Você daria uma resposta, não, alumínio é assim, assim, assado, serve para isso, isso, aquilo. É igual o dia que eu levei meu filho numa loja de guitarra lá em Maringá, ele mal sabia arranhar lá algumas coisas, né? Eu falei, ah, vamos ver lá se tem uma guitarrinha usada lá, não sei o que. Eu olhei umas usadas lá, e tinha uma novinha lá, que não era tão cara assim. Aí eu falei, ah, bonita essa aqui, toca aí um pouquinho aí para ver. Vamos ver se a gente valeria a pena comprar uma dessa aí, né? Rapaz do céu, o moleque tocou até o hino nacional, né? Sei lá. Tudo que ele sabia, ele fez naquela guitarra ali, né? Ou seja, talvez não fosse muito, mas foi tudo que ele sabia. Isso foi bacana. E eu fui lá e comprei o raio da guitarra, né? Novinha, bonitinha. Pensa num cara que riu até não querer mais, né? E é gostoso. Foi gostoso para ele, foi gostoso para mim. Então, é um processo gratificante. Porque você vai responder uma coisa e fala assim, puta, matei a pau, gabaritei aquela merda lá. Eu tô sabendo, né? Eu tô fazendo jus ao tempo que eu tô investindo, porque a gente sabe que não é fácil o tempo que vocês têm para estar com a família de vocês, para descansar, para fazer outras coisas legais, e vocês estão dedicando aqui. Então, tem que produzir um resultado, tem que ser uma coisa legal, que chegue lá na frente e fale, ó, eu não sabia isso aqui, agora eu sei, né? E com perdão da palavra, né? Cada um de nós lá no íntimo fala assim, eu sou fodão mesmo, né? Não precisa a gente sair falando isso para os outros, né? Mas a gente, tem hora que a gente tem aquele gostinho de falar assim, ah, matei a pau, consegui. É o prazer que as pessoas têm, a realização, tá? Então, vamos lá. Depois pergunta aqui, ó, quais as duas principais ligas do cobre e como que elas se formam? Quer dizer, é cobre com mais alguma coisa, forma tal coisa. Cobre com mais não sei o que, forma tal coisa. As duas principais, mais famosas aí, vocês também conhecem. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque eu passei só vídeo, mas quem quiser pesquisar, assistir o vídeo lá do Telecurso 2000, é só procurar lá no YouTube, Telecurso 2000, mecânica, processo de fabricação, fundição, e vai estar lá, quais as vantagens do processo de fundição utilizando areia verde. Nossa, mas eu nem sabia que a areia era pintada de verde. Bom, não sei, será que ela é pintada de verde mesmo? Ou é só o nome dela? Então, quem assistiu lá vai lembrar. Para que serve a extrusão e como ela é feita, né? Então, extrusão, tá? Para que serve, né? Para fabricar que tipo de peça, né? Então, tudo isso, gente, dá para dar uma pesquisadinha no Google também, vai ter bastante coisa lá. Dá uma lida, dá uma analisada, fala, eu falaria isso para uma pessoa? Ah, acho que sim, então vai lá e coloca. Né? Agora, se tem um negócio lá meio viajado na maionese, você fala, ah, eu não falaria isso não, peraí, deixa eu procurar mais um pouco, deixa eu ver se eu acho uma resposta um pouco mais de boa, assim, né? Que tenha mais a ver com a minha cara, e assim vai. Número 8, como ocorre o processo de laminação e o que é obtido dele. Então, a laminação, ela produz o quê? Um certo tipo de produto, né? Um certo formato de produto. Então, é explicar aí como que é. Ah, o material vem assim, passa em tal lugar, sai de tal jeito e é produzido, é utilizado para fabricar tal tipo de coisa, tá? Porque no dobramento de uma chapa de aço, devemos utilizar um ângulo levemente superior ao desejado para a peça. O que eu quero dizer? Você vai dobrar uma chapa de aço, você quer dobrar ela a 90 graus.
Então, né, você vai ter que dobrar ela um pouquinho mais, para na hora que você tirar da dobradeira ali, ela ficar com os 90 graus. Por que que acontece isso? O que influencia nisso daí, né? O que ela volta um pouco, sei lá, se é que volta, analisa aí. E por último, esse aqui também vai dar um pouquinho de trabalho, fazer um calculinho aí, né? Qual será o comprimento final de uma barra de alumínio de comprimento inicial de 700 milímetros a temperatura de 68 Fahrenheit, aquecida até a temperatura de 363 Kelvin. Então, ó, eu tenho a temperatura inicial, 68 Fahrenheit. Eu tenho a temperatura final, 363 Kelvin. Não são na mesma escala, né? Você vai ter que transformar uma na outra aqui, sei lá, dar um jeito. Beleza? Eu sugiro transformar tudo em grau Celsius. Passo o Fahrenheit para Celsius, tem aquela fórmula, né? A gente deduziu lá. Tem 5, tem 9, tem 32, tem um monte de coisa na formulinha. Mas essa fórmula tem também na internet, tem na apostila de vocês aí de matemática, tá? E o Kelvin é só tirar um certo valor que chega no Celsius, né? Então, é um número grande, né? Ele vai acabar virando um número bem menor aí. Beleza. O que não tem aqui é o valor para o alumínio, né? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, antes de enviar para vocês. Então, o alfa, né? Eu vou colocar com a letra A, tá? A, eu não tenho alfa no... Opa, não é maiúsculo, é minúsculo. A igual... Gente do céu. Tal do Word é lazarento mesmo, né? Bom, vou deixar A maiúsculo, vocês vão entender que é o alfa. Espera aí. Vocês vão entender que é o alfa. Alfa igual 0,000024 grau Celsius. Pronto. Ok? Então tá aqui. Vou colocar em vermelhinho. Bonitinho. Porque daí vocês vão usar isso aqui naquela formulinha da dilatação térmica lá e tal e coisa e blá blá blá. Tá? Vou até salvar esse troço aqui. Cadê? Salvar. E aí vou enviar para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aqui? Eu já estou pensando em encerrar nosso papo agora e deixar o tempo que resta aí para vocês trabalharem e mais o dia de amanhã, caso alguém tenha algum detalhezinho aí, ainda dá para dar uma corridinha entre uma coisa e outra. Perguntas, dúvidas, reclamações, choradeiras? Nada, gente. Vocês estão quietinhos. Tranquilo. Tranquilo, professor. De boa. De boa. De boa. Ó, lembrando o seguinte, tá? Eu gostaria muito que vocês mandassem essa atividade para mim feita até amanhã. Algumas pessoas que foram super bem não vão ter dificuldade com a nota. De repente fala assim, essa nota não vai acrescentar muita coisa. Mas algumas pessoas deixaram de cumprir com algumas atividades, deixaram de participar de alguns momentos importantes aí, e eu não vou dizer quem são, não. Vocês vão ter que cada um se imaginar aí, né? Senão perde a graça. E aí essas pessoas, eu vou usar essa nota como uma tentativa de recuperação aí, né? Então, se der certo, beleza. Me preocupa um pouco que algumas pessoas que não estão tão bem não vieram hoje ainda. Então, por favor, espalhe a notícia lá para o pessoal, né? Fala, ó, o negócio já começou num nível legal, assim, né? Com algumas cobrancinhas aí. Porque daí eu vou ter que fechar, né? Quando eu passar agora para a parte de eletricidade, eu vou ter que fechar a nota dessa unidade curricular. Então, daqui uns dias, eles vão me cobrar. Falar, Nilson, cadê a média do pessoal aí? E aí eu já vou lançar as notas, né? Então, preciso que vocês tenham isso feito, tá? Mas, acima de tudo, façam com aquela disposição de quem vai encarar isso como um desafio, né? Tipo assim, ó, não importa se eu estou precisando de nota ou não, eu vou fazer esse negócio aqui e vou mostrar que eu sei. Beleza? Combinado? Então, ó, eu vou compartilhar lá no grupo. Deixa eu chamar o grupo aqui. Tararam, taram, taram.
Espera que tá. Ó, então, vou anexar a atividade. Ih, rapaz, espera aí que eu apertei o botão errado aqui. Não. Oh, meu Deus do céu. É que eu bati na câmera aqui, em vez de... Como é que eu saio dessa merda? Calma. Voltou. Ah. Anexar. Em vez de bater em documento, eu bati em câmera. Documento. Isso. Vamos ver aqui. Gente, é um pouquinho de falta de costume aqui, viu? Aqui, Mac 14. É que eu tenho que tirar a janelinha aqui, senão não consigo anexar. Pronto, a avaliação está anexada aqui, tá? Está em Word, vocês podem responder nela mesmo e me devolver. E agora eu vou anexar aquele vídeo, né, que eu falei. Eu tô vendo umas mensagens chegando aqui, eu já respondo, tá? Aguenta aí, quem tá mandando. Mas fica tranquilo que tudo dá certo. Deixa eu só achar aqui onde tá imagens, vídeos. Ah, não é aqui, peraí. Material de apoio, segurança. Segurança. Ué? Acidente de trabalho, aqui. Pronto. Então, gente, mandei para vocês aqui. Deixa eu voltar a minha câmera. Deixa eu descompartilhar isso aqui. Pronto. Estou voltando aqui. Então, compartilhei com vocês a avaliação, ok? Compartilhei também o vídeo lá que mostra os acidentes de trânsito, tá? Legal, assim, né? Recomendar, procurem não assistir junto com criança, pessoas muito impressionáveis aí, né? Mas é um vídeo, assim, que apesar de ser... ter um conteúdo um pouquinho pesado, assim, um tema delicado, né? Ele traz para a gente uma reflexão do tipo, o que eu estou fazendo no trânsito, né? Será que o tempo todo que eu estou dentro de um carro ou em cima de uma moto, enfim, que eu estou fazendo parte, mesmo como pedestre, né? Toda vez, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que... Né? E aí a gente começa a refletir outras coisas também, né? Será que estar certo justifica eu morrer? Ah, eu morri, mas eu estava certo. Ah, o cara me atropelou na faixa de pedestre, mas eu vi que ele vinha, mas como era a minha vez, eu fui. Você não acha que você vai se lascar? Então fica aquele ponto, né? Para a gente pensar, como o trânsito é um tema aí que envolve tudo e todos, né? Então vale a pena, eu gosto sempre de trabalhar essa parte de segurança e falando um pouco do trânsito também. Tenho certeza que o Cláudio falou com vocês, ele é muito bom nisso. Aliás, esse vídeo, quem me mostrou a primeira vez foi ele, numa palestra que ele deu lá no Senai, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e provavelmente ele não passou para vocês por falta de tempo mesmo, né? Acho que foram 4 dias que ele trabalhou com vocês, então fica bem corrido. Mas a gente vai trabalhando em conjunto aí e dá tudo certo.
Beleza, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Eu vou parando a gravação por aqui, então. Você já tem atividade para fazer, me entregar até amanhã. Avisem os colegas que não vieram, por favor, né? Para